Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à casa do seu Raul Cury, mais uma vez. Cadê o Fábio? Está aqui. Estou te procurando lá atrás. Hoje, para nós, é um dia muito especial, né? Onde nós estamos recebendo aí os amigos de São João, né? Que sempre vêm nos visitar. Quando a gente tem aí um irmão que vem de fora, né, fazer a explanação para nós. E é com muita alegria que nós recebemos mais uma vez o Fábio. Fábio, a Cristina, a dona Cecília. E o Fábio já é um amigo da casa, né, Fábio? Já tem vindo aqui, já é o 3º ano, eu acho. Né? O tempo está voando, né, Fábio? Se fosse só você, né? Não é um mal só seu, né? Não é? Então, gente, é uma alegria, viu, Fábio, ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Agradeço de coração, né? Tenho certeza que a espiritualidade está muito feliz com vocês aqui hoje. Então, nós vamos iniciar, né, a nossa palestra, pedindo a Cacilda para fazer para nós a lição do Pão Nosso, e a Virgínia vai fazer a prece inicial, e logo em seguida a gente vai passar a palavra para o Fábio. Eu já vou fazer a apresentação dele para eu não ter que voltar aqui, né? Aí eu já faço a apresentação e, quando as meninas terminarem a oração, eu já passo a palavra para você. Então, o Fábio Alessio Romano Dionise nasceu na cidade do Rio de Janeiro, formado em engenharia química, é mestre pela USP. Te poupei de falar a sua idade, tá? É empresário, atua na área editorial espírita, onde é sócio fundador da editora Dionise. Quem faz parte do Clube do Livro já recebeu vários livros, né, inclusive o desse mês, que é o tema da palestra hoje. Responsável pela Folha Espírita, Caí Barchutel. Na Lide Espírita, é escritor, articulista, orador, jornalista, palestrante e professor. Atualmente é responsável pelo Centro Espírita Recanto de Luz, Irmã Sheila, na cidade de Ribeirão Pires, em São Paulo. Né? Muitos de nós já fomos lá, né? João, Flávia. Né? Então, é isso, gente. Então, eu vou passar agora a palavra para a Cacilda. Os livros do Fábio estão aqui disponíveis, né, para quem tiver interesse no final. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, Manifestações Espirituais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Paulo, em Coríntios 12, 7. Com a revivescência do cristianismo puro, nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõem. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor, e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva da superioridade,
mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre, glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua a faculdade humilde, não a despreze porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite, família. Nós vamos fazer a oração do Anjo Ismael, que é o espírito protetor do Brasil. Então, eu peço a todos que fechem os olhos, para que possamos interiorizar e sentir mais essa prece. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Por favor. Boa noite. Tem um buraco negro ali, eu não sei o que tem ali. Ô primo, você está muito longe. Eu tenho umas perguntas para você. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, entre amigos, né? Fico muito contente de voltar aqui à casa, né? E é uma oportunidade para mim de redenção também, né? Então, para mim sempre é importante poder compartilhar com vocês. Hoje o tema são os tempos são chegados e entre parênteses influenciação espiritual, né? Faltou entre parênteses, porque na verdade eu utilizo sempre a mesma palestra, o mesmo charts. E eu queria começar com influenciação espiritual levemente. Quem tem esse livro que já leu? Tá ok, né? Então, a influenciação espiritual que eu vou utilizar para os tempos são chegados, ele na realidade ele também vai abordar um tema que é a respeito de como ocorrem as ações no mundo espiritual, como a espiritualidade nos influencia, né? E quais são as formas como a gente deve
proceder para evitá-las. Tá? Então, essa questão de como evitar está no livro. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, porque o mérito hoje é outra área, mas que está envolvendo espíritos que nos influenciam. Tá? Então, se alguém me perguntar, como é que se faz? O livro tem 288 páginas de experiência vivencial. Né? Na verdade, desde o princípio dos tempos, quando eu me conheci como gente, eu nunca soube quem é que pensava, se era eu ou uma outra pessoa. Como a minha mediunidade é de intuição, e eu não era espírita até 88, e era muito complicado. E eu percebia que tinha alguma coisa estranha. Né? Depois, obviamente, como eu trabalho com engenharia, trabalhava com engenharia e teve todo um estudo técnico, eu sabia da telepatia, essas coisas todas. Né? Então, eu imaginava que alguma coisa fosse nesse JAES. Mas, então, ele é um resumo, na realidade. Eu começo essa seminário, essa palestra, sempre com uma pergunta, porque eu estou fazendo uma estatística. Eu já fiz muitas palestras a respeito do tempo, os tempos são chegados, e eu estou fazendo uma estatística para pegar a informação que eu vou depois utilizar para um estudo que eu estou realizando. Então, eu gostaria que vocês ficassem à vontade. Se quiser responder a pergunta, responde. Se não quiser, eu entendo. Né? Eu queria saber de vocês quem está passando algum tipo de influenciação espiritual nos últimos 3 dias, que levantasse a mão. Joia. Na verdade, a segunda pergunta que eu queria fazer é quem assistiu televisão hoje pelo menos 10 minutos. Pegou, né? Pegou, né? Primeiro que influenciação espiritual não precisa ser desencarnado. Nós não somos espírito. Nós somos todos espíritos, certo? Quando ouvimos alguém falar, a gente liga a televisão, a gente está sendo influenciado. Nós estamos sendo influenciados, inclusive telepaticamente, porque estamos mergulhados num mundo de ondas, de pensamentos. Nesse momento, nós estamos sendo mergulhados não só por energias complicadas, pela crise que a gente vive, mas também estamos no momento de eleição, né? E está uma baixaria danada, essa que é a verdade, né? E a gente acaba sendo influenciado, que seja pelos meios de comunicação, que seja mentalmente, que seja por essas ondas que estão por aí e que nós captamos. Nós sabemos, o André Luiz já falou isso umas 500 vezes, o Emmanuel também, nós somos como estações de transmissão e recepção, como se fosse um rádio, uma televisão. Estamos recebendo, podemos não prestar atenção, podemos não estar atentos ao que vem, mas a gente está o tempo todo mergulhado, o tempo todo está mergulhado. Eu estou influenciando vocês agora, e vocês estão influenciando eu. Então, tomem cuidado com o que estão pensando, porque eu tenho 2 mediunidades. Uma é de intuição e a outra eu leio pensamento. Pergunta para a Cris se não é verdade. Pior que é verdade. Pior que é verdade. É verdade. Mas eu não consigo fazer propositalmente. Na verdade, é espontâneo. Por exemplo, eu acabei de captar o que o primo pensou. Ele falou assim que está parecendo um altar. Ele tinha falado isso para mim. Na realidade, nós estamos sendo influenciados sempre, a todo instante, 24 horas por dia. E eu não falei obsessão, eu falei influenciação. Então é importante também falar isso. A gente percebe que muita gente confunde influenciação, de acordo como está definido no Espiritismo AZ, da Federação Espírita Brasileira, do que é uma obsessão, uma possessão, um subjugamento e assim por diante. Né? No caso da obsessão,
e aqueles outros processos que eu citei, a relação é de dívida e devedor. Alguém deve, alguém fez mal, a consciência culpa e cria ligação com aquele que foi prejudicado. E aquele que foi prejudicado quer se vingar. Por ódio, ou porque não acredita em Deus, ou não acredita na justiça divina, e alguns porque acham que Deus é muito lento. Alguns deles falam nas reuniões de obsessão que é muito lento. Conhecem a lei da causa e efeito, mas se perguntam, mas por que leva tanto tempo? Deus não faz nada, então eu me vingo. Mas o principal motivo é a vingança. E a ligação entre os dois é uma ligação que está relacionada com o remorso, com o fato da pessoa saber que é culpada. Mesmo que isso não seja consciente aqui. Mas nós inconscientemente sabemos que nós somos devedores. Na influenciação, o espírito que te influencia, muitas vezes não tem nada com você. Não te odeia, não tem raiva. Ele está fazendo um trabalho, muitas vezes. Ele foi pago para realizar um trabalho. E a quantidade de espíritos que são pagos para realizar trabalhos é enorme, é incontável. Incontável. Muitos te influenciam porque estão por aí. Não tem nada melhor para fazer. Querem assistir televisão, querem comer, querem beber, querem continuar a vida como estava, drogas e assim por diante. E eles se encostam, né? São verdadeiros encostos, né? Se encostam na gente para absorver as emanações do alimento, da bebida, ou às vezes porque tem raiva de você no sentido da inveja. Você está no bem bom, ele passou a vida inteira se arrebentando, está no mundo espiritual e está muito mal no mundo espiritual, e tem dor de cotovelo. Né? E é interessante esse fenômeno da inveja, porque no mundo carnal, a inveja não existe mais, não é verdade? Não é? Entre os espíritas, então, não tem mais a questão da inveja, né? Existe um tal de vocábulo aí, inveja branca, inveja do bem, não é verdade? Né? Eu brinco assim para dizer que os mesmos sentimentos que a gente tem aqui, eles têm lá. E vai depender do nível evolutivo deles. Né? E eles não estão tão longe assim como parece. Porque, na realidade, até Paulo, na época de Paulo, ele já tinha dado umas boas dicas. Né? Na primeira carta aos Hebreus, ele diz, estamos, portanto, cercados por uma multidão de testemunhas. E ele não estava falando de judeu nem de romano. Ele estava falando de espíritos. Tanto que na primeira carta aos Efésios, ele colocou, a vida cristã é luta, não contra os homens de carne e osso. Nossos verdadeiros inimigos não são os homens de carne e osso, mas os príncipes das trevas, os espíritos que dominam essas regiões do mal. Isso Paulo era um médium. Paulo conhecia muito bem o que acontecia em volta dele. Paulo, a gente lembra dele como aquele ser que levou tanta chicotada, tanta paulada, que ele chegou a ser considerado morto. Jogado, inclusive, no lixo, no montículo, né? Colina abaixo. E só foi resgatado porque alguém percebeu que ele respirava. E ele chega no final da vida, essas duas epístolas, essas duas cartas, estavam no final da vida de Paulo, e ele fala, a vida cristã é luta, nossos verdadeiros inimigos não são de carne e osso, e sim os espíritos, os príncipes das trevas. E ele não fala Satanás, capeta, o diabo. Ele está falando de espírito das trevas. Isso aqui está escrito na Bíblia de Jerusalém. Assim está escrito na Barça, que é a Bíblia católica. Não é a Bíblia espírita. Né? Está lá. Porque, na realidade, ele teve uma luta muito grande
com aqueles que não tinham interesse que ele realizasse o trabalho que ele realizou. Hoje, encarnados nesse planeta, são 7,6 bilhões de indivíduos. 7,6 bilhões de indivíduos. Como é que vocês classificariam o nível espiritual dessa população? Baixo. Não é verdade? Muito atrasado. Nós ainda não preenchemos os requisitos, inclusive, para entrar no mundo de regeneração. Tanto que a Sheila, ela falou que talvez o grosso dessa mudança vai acontecer meados desse milênio aqui, 2500, 2400. Divaldo falou a mesma coisa, ou seja, Joana falou a mesma coisa para o Jefter, num programa de televisão na época que ele era o diretor, presidente da Rádio Boa Nova e da TV Mundo. Falou 3 a 4 gerações. Se a gente botar uma média de 80 anos, nós estamos falando de 2500. Graças a Deus. Porque se nós passássemos para um mundo de transição amanhã, ou muita gente pensa que vai acontecer em 2019, sobrava na Terra Poços de Calda apenas. O resto ia tudo para o mundo primitivo. Certo? É verdade. Então tem 7,6 bilhões. Oi? É pouca gente. Eu certamente não vou. Vou para o mundo primitivo. Né? Eu escolhi até o galho que eu vou ficar. Quanto é a humanidade terrestre? No Anuário Espírita de 1964, o André Luiz concedeu uma entrevista. E ele disse que naquela época, estamos em 1964, que os desencarnados são mais de 20 bilhões. Em 64, encarnados eram 3,3. Então, nós teríamos uma população de pelo menos 23,3 bilhões. Vamos manter 24. Existem migrações, mas vamos manter 24 bilhões. Com 7,6 encarnados, sobrou o dobro. 15,7. Então, 2/3 estão desencarnados. Pelo nível evolutivo que nós acabamos de falar, que nos encontramos, aonde eles estão? No nosso lar, com certeza não, certo? Nem em Alvorada Nova. Não é verdade? Aliás, eu lembrei que o sonho do espírita, já contei isso aqui, o sonho de todo espírita é desencarnar e ir para onde? Nosso lar. Né? Só se for para o rodízio. Por quê? André Luiz também disse que era 1 milhão de habitantes nosso lar naquela época. Eu estou usando estatísticas daquela época, 1950, 60. Né? 1 milhão. De acordo com o censo do IBGE, no ano de 2010, não estou brincando, de acordo com o censo do IBGE, no ano de 2010, os espíritas eram 3,85 milhões de pessoas. É falho e é tendencioso. Nós sabemos disso. Nem perguntar direito eles perguntavam. Né? E os espiritualistas, somando todos os espiritualistas, afro-brasileiros, a Umbanda, Candomblé, o budismo, todos eles, de acordo com o IBGE, são 4,9. Que seja o dobro. É muito pouco. Concordam? Muito pouco. Né? Então, se a gente fosse para o nosso lar quando desencarnar, seria 3 meses cada um. Aí depois vai para alguma colônia, cede o lugar e volta. Né? Então, nós somos muito poucos, mesmo que seja o dobro disso. E fora do país, nós somos muito poucos. Se a gente pegar o movimento em Portugal, que eu acho que seja um dos mais fortes hoje, e o dos Estados Unidos, e depois a França praticamente não existe. Na Itália, a lei proíbe mediunidade. Até hoje. Ela não faz nada se você pratica, mas a lei proíbe a prática da mediunidade. Por isso que as pessoas fazem
nas casas, nos sótãos ou no basement, no porão, embaixo. Então, nós somos muito poucos espíritas. Por isso que é complicado achar que nós vamos para o nosso lar. Mas voltamos à matemática. Pelo nível de conhecimento espiritual desse 7.6 e pela evolução, grau evolutivo desse pessoal, a maioria está por aqui. Ou está no umbral, mas como boa parte não faz o mal, mas também não faz o bem, né? Não vamos dizer que todos eles façam o mal. Boa parte não faz nenhum nem outro, são neutros. Né? São neutros. Eles ficam por aqui. Desencarnam, se não estão dormindo, né? Que tem o sono da morte, que dura, dependendo da pessoa, pode durar um mês, pode durar anos. Né? Quando acorda no caixão, se assusta, porque está vendo o corpo dele, o que ele faz? Tentei voltar para casa. Está estranhando estar num velório. Então ficam perambulando. Por isso que o pessoal que se encontra ao nosso lado é uma população muito grande. Muito grande. E esse pessoal tenta viver da forma como vivia antes. Né? Até eu aproveito para dar uma dica que o Quezada deu recentemente para os espíritas. Quando vocês acordarem no caixão, né? Procure enxergar uma luzinha e corra para a luzinha. Não venha obsidiar o centro. Só o Manolo para falar um negócio desses, né? Só o Manolo. Então, na verdade, é que a maioria desses 7.6 não tem a mínima ideia do que é o mundo espiritual. Os poucos que têm uma noção da vida após morte somos nós. Que sejamos 7 milhões nesse planeta. O resto não tem ideia. E uma quantidade muito grande acredita que vai dormir até Jesus voltar com seus exércitos em glória para separar as ovelhas dos cabritos. E alguns serão destinados definitivamente para o céu eterno e a maioria para o inferno de dores supremas eternamente. Esse é o grau de conhecimento espiritual que essa população tem. Concordam? Então eles estão por aí, querendo continuar nas casas, continuando por aí. Quando eles não conseguem voltar para o seu ninho, ficam zanzando e eles ficam nos influenciando. Até aí, são um bando de pessoas desocupadas, né? Desocupadas, eu usava outro termo, depois a espiritualidade pediu para que mudasse, né? Um bando de pessoas desocupadas, mas são mais ou menos neutras, mas ficam influenciando. Agora, existe sim grupos de poder, como foi alertado por Paulo, os príncipes das trevas, né? Tanto que ele recomenda: andai com o escudo da fé, para que no dia mau você esteja protegido, no dia da tentação, não é? Vestir os sapatos do zelo, ou seja, ao caminhar, vigiai os passos que a gente dê. Cingidos com cinturão da justiça, ou seja, tudo que nós fizermos, que seja justo, que seja correto. E usar o escudo contra as flechas incendiadas do maligno. Esse grupo do poder, que se encontra nas trevas, que se encontra nos umbrais, eles estão ativos há muito tempo, desde o princípio dos tempos, procurando manter o quê? O poder, procurando manter as vantagens que sempre quiseram e sempre tiveram quando estiveram reencarnados. E eles querem manter o status quo. Boa parte deles não vão reencarnar nesse planeta, por nem apresentarem condições perispirituais para reencarnarem. O corpo físico não aguentaria, que são as regiões mais profundas, os abismos, que estão citadas por André Luiz em Obreiros da Vida Eterna. Então, abismo não é coisa do Robson Pinheiro, não, é realidade.
está em André Luiz. Ele não foi permitido, ele não teve a permissão de descer nos precipícios. Se alguém quiser uma ideia do que sejam esses precipícios, é só lembrar do livro Vale do Suicida, da Ivone Pereira, que fala das cavernas, os labirintos, abaixo da crosta da terra, onde se destinam muitas das pessoas que atentam contra a sua vida. Muitas, não estou dizendo todas. Tá? Então existem. E esses senhores estão querendo fazer o quê? Estão querendo manter o status quo. Né? Miramês, num livro chamado Francisco de Assis. Quem já leu Francisco de Assis? Maravilhoso. É bonito, né? Sobre Francisco. Quando a gente foca a biografia de Francisco, muitas vezes passa batido por algumas coisas que ele está falando sobre esses príncipes das trevas. Ele comenta no primeiro terço do livro dele que quando Jesus tomou a decisão de encarnar, e olha, ele falou encarnar, não reencarnar, encarnar no planeta Terra, a espiritualidade tomou a decisão de fazer uma sanitização da atmosfera espiritual. 2 bilhões de espíritos foram confinados numa região próxima do Equador chamada A Cruzada, porque tinha a forma de cruz. Em cada ponto dessa cruz tinha um reino, que era chefiado por um príncipe e um auxiliar. Então, 4 príncipes chefiando esses 4 reinos. Aproximadamente 500 milhões de indivíduos em cada um dos reinos. E que eles ficariam aprisionados por 1000 anos e depois seriam soltos por um pouco de tempo. Está escrito em Miramês. E a gente pode voltar ao Apocalipse de João, no capítulo 20, versículo 1 e 2, que diz: um anjo desceu do céu, com uma corrente e uma chave do abismo na mão, e aprisionou o dragão por 1000 anos, e depois o libertou por um pouco de tempo. Então, Miramês, ele está falando algo que João escreveu e recebeu de Jesus e os espíritos que o chamaram ao mundo espiritual para que Jesus passasse para o homem um grande alerta, porque o Apocalipse de João é um grande alerta de Jesus para a humanidade da Terra. Jesus, ele percebeu, aliás, ele já era conhecedor da alma humana, já sabia o que aconteceria, e na época já estavam acontecendo desvios no cristianismo. O cristianismo já existia na época. Em 54, Lucas nos chamou de cristão, né? Seguimos Jesus, seguimos o Cristo, porque nos chamamos seguidores do caminho. Nós somos cristãos, e daí surgiu o cristianismo. Em mais ou menos 93 da era cristã, Jesus chama o apóstolo querido João Evangelista em desdobramento para que ele recebesse uma série de informações a respeito do passado, do que tinha acontecido antes da vinda de Jesus, no que estava acontecendo presentemente nas 7 igrejas. As 7 igrejas representam, todos os 7 igrejas representam os desvios que já estavam acontecendo nas 7 igrejas que Paulo tinha criado. Que Paulo é que ficou disseminando, né, com exceção da Jerusalém, todas as demais igrejas, praticamente todas as demais igrejas, foram criadas por Paulo, porque ele rodou o mundo ocidental. Né? E ele comenta exatamente isso, e fala sobre os tempos, o porvir, do que aconteceria no porvir. São 22 capítulos que ele descreve exatamente o que aconteceu até hoje e o que acontecerá nesse futuro que nos falta para chegarmos a esse juízo final do Apocalipse, que na realidade representa
a passagem de uma categoria de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Existe uma simetria perfeita entre tudo o que aconteceu nos últimos 2000 anos e o que está no Apocalipse. Karl Schutel escreveu um livro chamado Estudo Sintético do Apocalipse, que foi o Clarim que editou em 1918. Né? E ele fala exatamente sobre essa comparação. Existem dificuldades históricas, mas é muito claro os momentos que passou tudo isso. Robson Pinheiro escreveu um livro maravilhoso, que está perfeito quando você estuda Karl Schutel, quando você estuda Caminho da Luz, de Emmanuel, que chama-se O Apocalipse, do Espírito Estevão. Esse livro é impecável. Não tem absolutamente nada que a gente possa dizer pirou. Não, é perfeito. Está alinhado com esses dois mestres que eu acabei de citar. E ele comenta que esses espíritos ficaram realmente aprisionados por 1000 anos na região do Equador, Francisco de Assis, ou seja, Miramês, e havia uma proteção, um escudo energético para que eles não fugissem. E que quando passou 1000 anos, eles aprenderam, porque a espiritualidade os ajudou a entender como sair desse escudo. E que eles, quando saíam, eles levavam um choque tão grande que ficavam desacordados e eram encaminhados para reencarnações compulsórias e voltavam para a Terra. Não todos de uma vez, mas numa sequência que culminou muitos séculos, até que isso tivesse completado. O que lembra 1000 anos depois de Cristo, na Igreja Católica? As cruzadas. Antes da Inquisição, nós tivemos a cruzada 1104. Foi a primeira vez que Pedro Eremita sai com um exército, com a bênção do Papa, para recuperar o Santo Sepulcro. Conta Miramês que esses espíritos que eram libertados, eles iam o que fazer na Terra quando reencarnavam? Se você tem sede do poder, tem sede da ganância, do ouro, você vai para onde se encontram as autoridades, quem detém. Nessa época, só existiam 2 classes de pessoas, de indivíduos, que detinham o ouro e o poder. Eram senhores feudais, nós vivemos no meio do feudalismo, que durou até 1400 aproximadamente. Aí entraram os monarcas, né, os reinos, principalmente as monarquias, depois o absolutismo, os imperadores. Então, nessa época, eram senhores feudais e a Igreja Católica Apostólica Romana, que comandava absolutamente tudo através da fé. Através da fé. Se você não ajoelhar e não fizer o que eu quero, eu te excomungo e você vai arder no fogo do inferno eternamente. Reis, senhores feudais, se ajoelhavam para receber a coroa. O primeiro que não aceitou isso e se negou e colocou a coroa a ele mesmo na frente do Papa foi Napoleão Bonaparte. Isso foi em 1800 e alguma coisa. Então, até essa época de 1100, 1200, quem mandava era a Igreja. Né? No ano de 607, o imperador romano Focas, influenciado pelo primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, que chamava-se Bonifácio III, o transformou, ou denominou, vigário-geral de todas as igrejas do mundo ocidental. Está muito bem explicado no Caminho da Luz, que Emmanuel ditou para o Chico. Foi a primeira vez
que realmente o papado estava instituído. Apesar que na igreja fala do primeiro Papa Pedro e tem uma lista infindável, a igreja se tornou senhora absoluta de todas as religiões no ano de 607, e mais especificamente 610. Levou 3 anos para isso se consolidar. Né? Emmanuel comenta sobre isso. Tanto que ele fala de outro símbolo apocalíptico que está em João, que é o número 666, que é o número da besta, no Apocalipse de João. E Emmanuel falou, façamos um exercício matemático. Peguemos todos os números romanos do título papal em latim e a soma dá 666. 3 versões de títulos o Papa tinha. As 3 versões dão o número 666. E ele pega outro símbolo do Apocalipse e ele diz, a besta reinou por 1260 anos, 42 dias, que no ano lunar, né, corresponde a um ano, ele faz as contas e chega a 1260 anos. A igreja assume o controle de toda a religião do mundo ocidental no ano de 610. Se você somar 1260, dá o ano de 1870. Foi quando Vittorio Emanuele entrou em Roma e destituiu todos os territórios papais. E a igreja deixou de ser um reino. Logo que o Papa foi instituído como senhor de todas as religiões, ele começou a receber por doações, medo dos senhores feudais, terras. E se formou um estado papal. Boa parte da Itália, da Península Itálica, porque na época não existia, era um reino dos estados papais. A Basílica de São Pedro era para conservar os tesouros papais, que eram doações que eles recebiam dos reis, que tentavam subornar para conseguir o quê? Ir para o céu. E nós tivemos as indulgências e coisa e tal. Então, esses senhores que saíam das trevas, que estavam saindo da cruzada, da cidade chamada Cruzada, iam para a igreja preferencialmente, ou então para os reinos, porque eles estavam sede de poder, sede. Daí o descalabro. E, curiosamente, como é que o movimento chama? A Cruzada, né? E a cidade chama-se a Cruzada. Né? E depois vem a Inquisição. Emmanuel comenta no Caminho da Luz que nós não temos uma ideia do que acontecia nas cruzadas, que era tão abominável o comportamento humano, chegava-se à bestialidade, que nós conhecemos o que aconteceu na Inquisição e já ficamos abobalhados com o que foi possível, que foi realizado na Inquisição pelo ser humano. E contou Emmanuel que já eram espíritos melhorados. Espíritos melhorados através das reencarnações. E quem estava à testa das inquisições? Novamente, esses espíritos que estavam sendo soltos aos poucos. O que eles tentaram fazer com o Evangelho? Eles tentaram destruir a religião, dominando-a e tentando mudar para favorecê-la. Né? O Apocalipse diz, né, que a besta, quando surgiu, né, quando veio para o planeta, quando foi libertada, a besta, quando foi libertada, perseguiu a mulher, e a mulher foi retirada para longe, para que a besta não pudesse atacá-la. A mulher é a religião, a boa religião. A prostituta que está no Apocalipse é a má religião, que é a má religião criada por esses senhores que tentaram aviltar. Mas não com o objetivo de destruir a religião por destruir. É porque eles não queriam que mudasse absolutamente nada. Da mesma forma como foram aprisionados no começo dos tempos, quando Jesus veio,
para que não interferissem no trabalho de Jesus, da mesma forma como os espíritos sobraram, continuaram influenciando no cristianismo, para que acontecessem os desvios que aconteceram. No segundo século, a igreja já se desviou do cristianismo. Segundo século. Os dogmas começaram no segundo século da era cristã. Da mesma forma, eles tentaram desvirtuar a Boa Nova para controlar as massas através do pecado, através da punição eterna, do medo, para que eles ficassem senhores. A ignorância é o melhor meio para se controlar as massas, não é verdade? Então, tem muita gente que aprendeu isso direitinho aqui no Brasil, certo? A verdade, muita gente que eu falo é muita gente mesmo. Né? Não é só o que vocês estão pensando, é muita gente. Gente que a gente nem sabe que é do mal e é do mal. Né? Então, nós temos, na realidade, sempre a tendência da besta, que é esse pessoal que detém o poder no mundo das trevas, de manter o status quo, porque eles não querem mudar. Eles não querem que isso mude. Eles não querem também sair daqui para os mundos primitivos. Eles querem fazer com que tudo fique por baixo para que o domínio permaneça. Isso continuou. Nós continuamos. Jesus, sempre atento, mandou missionários. O tempo todo mandou missionários. Francisco de Assis foi um missionário para advertir a igreja, e ele vem no pior momento, que é exatamente o século XI, para fazer com que a igreja se renovasse. Mas não compreendem qual era a missão dele. Depois, quando começamos com os excessos, mais missionários foram enviados. O tempo todo foram enviados. A Sheila foi uma missionária enviada. São Francisco de Sales foi enviado também. São Vicente de Paulo foram missionários enviados para que a igreja mudasse. Né? Veio Martinho Lutero, com o objetivo de dar um basta ao que estava acontecendo, né? Porque tinha chegado a um descalabro. O Leão X, com as indulgências e assim por diante, vendia terreno próximo de Jesus, certo? Quem quisesse ficar perto de Jesus quando... Com dinheiro você aliviava qualquer pecado. Qualquer pecado que você possa imaginar, com dinheiro você conseguia a absolvição da igreja. Na época de Leão X. Né? E Martinho Lutero tenta a reforma. Não foi compreendido, mais uma vez, porque quem estava a cavalo da carniça não quis mudar, porque o interesse deles não era renovação da religião. O interesse dele era manter exatamente o status quo. Eles não iam mudar nunca. E vieram com a contra-reforma, que foi um descalabro. Então, sempre as trevas estiveram envolvidas em todos os movimentos para evitar a mudança, para evitar a nossa evolução espiritual. Sempre. Nós encontramos, por exemplo, logo após de Allan Kardec. E, curiosamente, Allan Kardec volta para o mundo espiritual 1 ano antes que a igreja termine como poder temporal. 1869. Em 1870, a igreja perde todo o poder. Né? Por quê? Porque o terreno estava arado. Kardec já tinha colocado todas as sementes para a terceira revelação. A besta tinha que ser retirada do cenário, para que não prejudicasse também o espiritismo. Mas ela continuou tentando. 1904, começaram os grandes movimentos para eclodir a Primeira Guerra Mundial. Quem fala isso é Karl-Barth. Não estou inventando nada, não está na internet, está em Karl-Barth. Em 1904, nós encontramos a França interessada em Marrocos, por causa do minério. Do lado tinha a Argélia, que já era colônia francesa. A França, preocupada com a reação inglesa, faz um acordo secreto com a Inglaterra. Tu ficas com o Egito e eu fico com Marrocos. Mas a gente vai deixar um pedacinho no Estreito de Gibraltar para a Espanha para eles ficarem quietos. A Alemanha descobre
e a Alemanha começa uma reação muito grande, várias guerras eclodem, e nós chegamos à Primeira Guerra Mundial. Aonde todo esse movimento? Quais foram os países mais envolvidos na Primeira Guerra Mundial? Vamos lá. França, aonde tinha começado o Espiritismo. Inglaterra, embora eles não acreditassem na reencarnação, era muito forte o movimento espírita na Inglaterra. Itália, pouquinho da Alemanha. Conta Carbar que nos gabinetes franceses e ingleses, uma região umbralina chamada Pátria e União, Pátria e Força, que defendia os interesses franceses, vivia nos gabinetes franceses para tentar fazer com que a coisa fosse danada. E uma outra região umbralina chamada Integridade Nacional, que era simpatizante dos alemães, vivia atazanando os políticos na Alemanha para que eles reagissem e não permitissem, em 1904, que Marrocos ficasse. Alvorada Nova, ela tentou ajudar no sentido de que não acontecesse, principalmente através de um posto avançado chamado 109. Está no livro do Carbar Schutter, do Abel Glasser, Alvorada Nova, e está no livro Guerra do Além, do Carbar Schutter também. Quem são esses movimentos? Movimentos trevosos para que se destruísse o início da terceira revelação, para que não acontecesse a disseminação. Não suficiente, porque não aconteceu no sentido isso, nós encontramos na Segunda Guerra Mundial, entramos numa Segunda Guerra Mundial mais letal, mais sanguinolenta, 55 a 70 milhões de pessoas desencarnaram por causa da Segunda Guerra Mundial. Miramês nos conta quem foi o último príncipe que foi libertado da cidade cruzada. Adolf Hitler. Qual era o símbolo de Adolf Hitler? A suástica, a cruz. Conta Miramês em Francisco de Assis que quando ele via a suástica e quando o pessoal do exército dele via a suástica, eles entravam em transe e a ligação era direta com aquelas regiões. A guerra não foi travada pelos alemães e o resto do mundo, foi travada por aquelas regiões e a Alemanha contra o resto do mundo. Miramês, Francisco de Assis. Mas Jesus atesta, não permitiu que o caos se instalasse. As alianças conseguiram demover, né, esse foco infeccioso que queria botar fogo nesse planeta. A intenção de Hitler, de acordo com Miramês, era a seguinte: ou eu consigo o poder desse planeta, ou eu vou incendiar o planeta e destruir esse planeta. Palavras de Miramês no livro Francisco de Assis. E boa parte do que eu estou falando está ratificado no livro A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, de Emmanuel, que foi psicografado por Chico. Minha pergunta agora é: o que será que eles estão fazendo nesse momento? Já desistiram? Jogaram a toalha? O que é que eles devem estar tentando agora? Primeiro, continuar a destruir a terceira revelação. Aonde se encontra a terceira revelação? No Brasil. Certo? Segundo lugar, tentando evitar que esse planeta se torne um planeta de regeneração. Por quê? Porque eles não querem sair. Quem são os maiores adversários para eles manterem o status quo nesse planeta? Os muçulmanos, os católicos, os ateus, que não têm a mínima noção do que está acontecendo? Ou será que somos nós? Dá para entender
por que nós temos tanta dificuldade dentro do Espiritismo? As dificuldades, dá para entender por que nós vivemos numa crise desgraçada nesse país? Porque quem foi para o comando desse país foram indivíduos de muito baixa evolução, nível evolutivo, com o objetivo inconsciente, porque eles não lembram disso, de não fazer com que esse país se torne a pátria do Evangelho, o coração do mundo, que é o projeto de Jesus para nós entrarmos no mundo de regeneração. O foco principal dessa mudança planetária, para que a gente consiga atingir a transformação necessária para entrarmos no mundo de regeneração, começa por essa pequena frase: Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Jesus veio fazer uma visita na Terra para ver como é que estava a situação terrestre no último quartil do século XIV. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Espírito Irmã X, Humberto de Campos, psicografia do Chico. Entre 1375 e o ano de 1394. 94 é meu e depois eu vou explicar por quê. Esse último quartil, Jesus visitou a Europa e trouxe a sua corte. A palavra é essa, trouxe a sua corte de anjos. E entre esses anjos que o acompanharam, havia um que era responsável pelos assuntos sociológicos desse planeta, chamado Iléu. Iléu era o responsável por essa área. E Jesus chega para Iléu e fala: meu coração está amargurado de ver o que o homem fez com o meu evangelho. E Iléu, tentando minimizar um pouco a situação, propõe para Jesus: por que não transportá-lo para terras virgens, aonde existe povos simples e de alma pura, para começar tudo de novo? E Jesus se entusiasma com a ideia e toda a corte vai para a América. Mais para o norte, descrição de Humberto de Campos, não é minha. E Jesus pergunta: mas aonde está aquela região que nós enxergamos lá do infinito e que representa a redenção humana? E Léo falou: mais ao sul. Quando Jesus falou aquela região cujo contorno representa a redenção humana, se referia à região aonde se estabeleceria o amor e a fraternidade universal. Qual é o símbolo do amor no corpo humano? É o coração. Nós temos esse formato do coração desde que terminou a entrada das bandeiras, né? Que se definiu esse formato coração, e é praticamente um dos únicos países desse planeta que manteve a integridade do coração. Integridade da sua fronteira, que corresponde ao coração. Todos os países das Américas, das 3 Américas, todas, sem exceção, houve anexações ou perdas de território, menos o Brasil. Para que chegasse aqui, Jesus falou para Iléu nesse dia: Iléu, tu reencarnarás no povo mais pobre e trabalhador do mundo ocidental, para que se criem as condições para que esse oceano inóspito e desconhecido seja cruzado, para que o homem chegue a esse local, o descobrimento desse local. E Léo, ele se reencarna como o infante de Sagres, filho de Dom João I, rei de Portugal, e funda a maior escola de navegações conhecidas até então, que criou as condições para a navegação chegar ao mundo oriental, às Índias, onde
Trouxemos as especiarias e vários povos se enriqueceram, inclusive Portugal, e para que Pedro Alves Cabral chegasse nesse país aqui. Dia 22 de abril de 1500. Projeto de Jesus. E aí eu vou mostrar um pouquinho da minha indignação ao que nós estamos fazendo com a história desse planeta. Nós temos tanta vergonha que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, que não consta nem nos livros de história mais. Alguns dizem que é porque os índios, na realidade, já estavam aqui. Mas a verdade é que o mundo ocidental entrou aqui graças ao Pedro Alves Cabral. Mas o principal da minha indignação não é essa. É que isso é projeto de Jesus. E Léo volta ao mundo espiritual em 1640. Ele tinha reencarnado como Infante de Sagres no ano de 1394. Por isso que eu sei que foi entre 1375, essa visita, e 1394. Em 1640 volta ao mundo espiritual e tem um encontro com Jesus. E ele fala para o Jesus: eu estou preocupado. E se os países colonizadores, com a sua ganância, botarem tudo a perder no seu projeto de transformar esse país na pátria do Evangelho e coração do mundo? E Jesus faz a seguinte frase: não perdei tempo com pensamentos negativos, com inquietações desnecessárias. Esse país está definitivamente ligado ao meu coração. Transportarei meu Evangelho da Palestina para o Brasil, e aqui será a pátria do Evangelho, que ensinará ao mundo a fraternidade e o coração do mundo. O homem está atento. Senhores das trevas, o que fariam então para evitar o projeto de Jesus? Estariam concentrando todas as forças nesse país para evitar exatamente esse momento. Porque nós ainda não somos a pátria do Evangelho e nós nem somos coração de nós mesmos. Porque nem sabemos nos amar, começa por aí. Mas vamos ser. E a pergunta que eu faço para nós espíritas: qual será o nosso papel nisso tudo? Se nós somos os únicos que têm consciência disso, se somos os únicos que temos condições de dar, através do nosso exemplo, transformar esse planeta no coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Através do que? Da nossa transformação, não ficar transformando os outros. Dizia Gandhi: seja você a transformação que você quer para o mundo. E o Gandhi tem outra frase, também emblemática, que diz o seguinte: se um homem só atingir a plenitude do amor, ele acaba com o ódio de milhões. Você imagina se um Brasil de 208 milhões chegar à plenitude do amor, o que acontece nesse planeta? Obviamente que, infelizmente, nós estamos cegos diante de tudo isso. É só ver o que acontece entre nós, dentro dos centros, dentro do movimento, e nós mesmos individualmente, que não estamos realizando essa mudança, essa transformação em nós. Jesus, ele fez um movimento incrível. 2 bilhões de pessoas hoje fazem parte do cristianismo, somente com o exemplo. Ele não escreveu nada. Ele passou 3 anos dando exemplo de amor e fraternidade, e ele criou essa revolução mundial. Nenhum revolucionário foi capaz de fazer o que ele fez até hoje, pelo exemplo. E o que será nosso papel nisso tudo? Nós todos temos um pequenino papel nesse projeto de Jesus, que é transformar esse planeta num mundo de regeneração.
Não porque somos missionários, não porque somos melhores do que ninguém. Nós somos, na realidade, muito devedores e recebemos por misericórdia divina a possibilidade de redimir nossos pecados pelo amor, pela via do amor, o amor que apaga a multidão dos pecados. Pedro, primeira carta, capítulo 4. Ou o amor que apaga transgressões. Provérbios, capítulo 12. Antigo Testamento. Nós sofreríamos muito se tivéssemos escolhido outro caminho que não seja de ser espíritas e participar desse, mesmo minúscula nossa tarefa, dentro desse grande projeto que se chama regeneração, que se chama transformar esse país na pátria do Evangelho, coração do mundo. E, lamentavelmente, o que nós estamos fazendo, a maioria, é desperdiçando uma chance única de fazermos parte desse projeto de Jesus. Quando a senhora leu Ismael, eu lembrei de outra coisa. Ismael é o espírito protetor do Brasil. Em Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, conta que Jesus, quando Iléu voltou, em 1460, na reunião ele chama Ismael e fala para Ismael: Ismael, tu te tornarás responsável por essa transformação que é o planeta, transformação do planeta através do Brasil, e será responsável por essa pátria aonde depositei meu coração. Várias vezes Ismael, diante de todos os descalabros que aconteceram na história brasileira, implorou a Jesus uma nova chance para essa terra. E Jesus, todas as vezes, intercedeu junto de Deus e junto dos espíritos iluminados para que acontecessem coisas para evitar os desvios que estavam ocorrendo no Brasil. E eu acho que mais uma vez, e recentemente, Ismael voltou a se ajoelhar na frente de Jesus e pedir ajuda, porque ele não está recebendo do grupo que ele colocou aqui para auxiliá-lo nessa tarefa. E esse grupo, nós pertencemos a esse grupo. Obrigado. Obrigado, Fábio, por nos lembrarmos de todas as nossas responsabilidades e por essa mensagem maravilhosa que você passou para nós. Muito obrigado. Vamos agora fazer a prece final. Elevemos nossos pensamentos a Jesus. Obrigado, Mestre Jesus, por essa paz, por essa oportunidade, por toda essa espiritualidade amiga nos assistindo. Muito obrigado, Mestre, pela tua misericórdia divina, pelo teu amor. Que estejamos a cada dia mais próximos de vós. Dai-nos, Pai, saúde, sabedoria, paz e amor, para que a cada dia estejamos mais próximos de vós e possamos cumprir com o nosso pequeno papel de fazermos o nosso melhor ao nosso próximo, fazermos o nosso melhor a esse país, a esse continente maravilhoso. Muito obrigado por tudo, meu Deus.
Abençoa a todos os irmãozinhos que sofrem de toda sorte. E que estejamos sempre contigo, Jesus. Agora, hoje e sempre. Que assim seja.